Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias, Marcos capítulo 2. Enquanto as crianças saem. Marcos capítulo 2, nós vamos ler do primeiro versículo ao versículo de número 17, tá bom? Nossa, Eurico, obrigado. Eu vou fazer essa leitura, ela é um pouco mais longa, e eu te peço para que me acompanhe, tá bom? Por favor, me acompanhe ouvindo, tá? Não precisa ler comigo, não. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. E alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que estava Jesus, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade sobre a terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e os fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Até aqui. Vamos orar? Pai, fala conosco, essa é a nossa oração. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor e que seu Espírito fala aos nossos corações através da palavra. Nós cremos que o Senhor governa a sua igreja pelo seu Espírito através da sua santa palavra. Então cremos que esse momento não é um momento qualquer, cremos que esse momento é um momento especial, cremos que esse momento é um momento poderoso, cremos que esse momento é capaz de nos transformar, cremos que esse momento é capaz de mudar o nosso ser, de fazer nossos irmãos nascerem de novo, de fazer os nossos irmãos se reconciliarem contigo, de fazer os nossos irmãos, Deus, consagrarem suas vidas a Ti. Cremos que esse é o momento em que o Senhor edifica a sua igreja através da sua palavra. E é por isso, Deus, que nós pedimos mais uma vez: fala aos nossos corações. Esse é o nosso desejo, nós queremos ouvir a tua voz. É por isso que nós estamos aqui. Oramos, Deus, para que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. E oramos porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, muito bem, eu queria, de agora até o fim do ano, ler com vocês alguns textos dos evangelhos, para que nós pensemos um pouco mais a respeito desse crescimento através do discipulado, mas também para que nós pensemos a respeito das nossas vidas diante de Jesus. Há textos, então, escolhidos para que nós pudéssemos refletir as nossas vidas.
A gente entra nessa reta final do ano, é o momento em que a gente começa a fazer planos para o ano que vem, aqui na igreja, dentro de casa, no nosso trabalho, nos nossos negócios. É o momento em que a gente também começa a avaliar tudo o que aconteceu. Daqui a pouco a gente tem, como a gente já vai falar no final do culto, na última quinta-feira do mês, um culto de ação de graças, que é quando a gente agradece a Deus por tudo que a gente recebeu durante esse ano. Mas eu acho que é importante, e é por isso que eu tenho me proposto de agora até o fim do ano, a fazer esse tipo de reflexão nos nossos cultos, que a gente faça todo esse movimento reflexivo e de planejamento à luz da palavra de Deus. Que a gente agradeça a luz da palavra de Deus e que a gente avalie a luz da palavra de Deus. Então, as perguntas, talvez, agora, elas se voltem menos para o crescimento da nossa igreja e mais para o nosso crescimento espiritual como crentes diante de Jesus. Menos para o nosso ambiente eclesiástico e mais para o seu ambiente de fé. Trazendo a fé para esse lugar onde você e Deus estão. E talvez a gente deva começar com essa pergunta. Onde é que você e Deus estão? Como é que você e Deus estão durante esse ano? Vocês estão se vendo com frequência? Se falando com frequência? Você tem buscado ouvir a Deus na palavra com frequência? O quanto Deus te ouviu esse ano? E o que é que Deus ouviu da sua boca esse ano? Ele te ouviu reclamar, murmurar? Ele só te ouviu pedir? Ou ele também ouviu a sua consagração? Ele ouviu a sua adoração? O que é que Deus ouviu da sua boca esse ano? Agora, não dá para a gente falar de amar a Deus sem falar de amar o irmão. Então, como é que você está com os seus irmãos? Como é que você está com aqueles que Jesus te deu para caminharem com você durante esse ano? Você caminhou com eles? Você os procurou quando você precisou de ajuda? Ou você se enclausurou e se distanciou, reclamando que ninguém olhava para você? E é claro, ninguém aqui agora quer fazer um levantamento e um inquérito para descobrir quem errou nesse processo. Mas a minha pergunta é, como é que você está com relação aos seus irmãos? Há alguém que você precisa perdoar? Há alguém a quem você precisa pedir perdão? E talvez, eu termino, a última pergunta seja, termino as perguntas, tá? Não o sermão, tranquilo. Imagina só. Qual é a vontade de Deus para você? E nessa última pergunta eu quero me apegar para que a gente construa a ideia do meu sermão. Qual é a vontade que Deus revelou para você durante esse ano? Será que você conheceu um pouco mais da vontade de Deus para você? E aqui eu quero começar a te trazer algumas pulguinhas atrás da orelha, porque às vezes a gente se preocupa muito com o que a gente chama de vontade circunstancial de Deus. O que é que Deus tem de vontade para mim no que diz respeito ao meu emprego, no que diz respeito à minha família? Qual é a vontade de Deus para mim para o próximo ano? Eu vou emagrecer ou não vou emagrecer? Você sabe, vocês veem que eu comecei, né? Mas até serviu melhor aqui. Estou quase conseguindo fechar meu blaze, mas volta para cá. Eu vou conseguir emagrecer ou não vou conseguir emagrecer? Eu vou conseguir passar no vestibular ou não vou conseguir passar no vestibular? Eu vou dar conta de pagar as minhas contas ou não vou dar conta de pagar minhas contas? Eu espero que você dê. Se você não der, você peça ajuda. Mas a gente conversa sobre isso em outro momento. Tá bom? Mas a gente fica pensando na vontade circunstancial de Deus e se esquece, meus irmãos, da vontade revelada de Deus. A gente valoriza muito, e aí eu acho que eu quero começar puxando a sua orelha, com muito carinho. Mas a gente valoriza muito essa necessidade que a gente tem de descobrir o que Deus pensa sobre o nosso amanhã. Mas a gente se esquece da segurança que há na palavra de Deus quando Ele nos revela o que Ele deseja para nós, para toda a eternidade. E a gente, pensando um pouco no que o C.S. Lewis fala, nesse sentido se parece como crianças que brincam numa poça de lama, tendo
diante dos seus olhos o oceano para brincar. Porque a gente se desgasta e se preocupa e vive preocupado com o que Deus vai fazer amanhã e a gente não sabe. Tendo diante de nós as maravilhas da palavra que revelam que ainda que nós não saibamos o que Deus fará amanhã, nós sabemos o que Deus nos fará por toda a eternidade em Cristo Jesus. Então é nesse sentido que eu queria começar a nossa reflexão de agora para o fim do ano, perguntando qual é o desejo de Deus para nós. Qual é o desejo revelado de Deus para nós? E aí eu fiz um recorte, entendeu? Porque o desejo circunstancial, eu vou te dizer, eis que te digo, cuidado que agora vem lá. Eu não sei. Eis que te digo de novo. Eu acho que talvez seja melhor a gente não gastar energia tentando saber. Porque importa para nós que somos cristãos vivermos a partir do desejo revelado e não do desejo circunstancial. O que Deus quer para mim. O texto bíblico diz, o amanhã trará consigo os seus cuidados. E nesse sentido, meus irmãos, pregar para vocês é pregar para mim hoje, vocês sabem disso, né? Porque literalmente o amanhã trará consigo os seus cuidados para minha avó, que está hoje na UTI do hospital, esperando que amanhã passe a cardiologia, a equipe de arritmologia, para decidir se ela vai botar um marca-passo ou não com 93 anos. E aí você me pergunta, qual é a vontade de Deus para sua avó? Eu vou te dizer, não sei. E está tudo bem não saber. A pergunta talvez seja, por que está tudo bem não saber? Porque há vontades reveladas de Deus que consolam o meu coração, confortam o meu coração e conduzem o meu coração mesmo quando eu não sei o que Deus vai fazer amanhã. Mesmo quando eu não sei o que Deus vai fazer daqui a 5 minutos. Mesmo quando eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. No que diz respeito às minhas ansiedades, desejos e sonhos. E aí eu queria começar, antes de me aprofundar no texto um pouquinho, dizendo para vocês e aplicando essa introdução da seguinte maneira. Meus irmãos, nós precisamos parar de nos preocupar com amanhã. E precisamos começar a nos preocupar com o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos deixar de nos preocupar com aquilo que tem tirado nosso sono, para que nós nos deitemos em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Nós precisamos aprender, como discípulos de Jesus, a depositar diante de Cristo as nossas ansiedades, sabendo que Ele cuida de nós de maneira infinitamente maior e melhor do que Ele cuida dos lírios do campo, que não fiam nem tecem, mas se vestem da maneira mais bela, e nem Salomão em toda a sua glória assim se vestiu. Nós precisamos entender que para o amanhã Ele cuida de nós de uma maneira tão sublime que os pássaros, que são criaturas amadas por Deus, mas ainda assim menos amadas do que nós, não trabalham e comem todos os dias. Não trabalham e têm onde morar. E à medida em que a gente aprende a descansar no Senhor, a gente também aprende a descansar na vontade do Senhor revelada a nós. Então, deixa eu começar te dizendo, em primeiro lugar, qual é o desejo revelado de Deus. E, em primeiro lugar, Deus deseja, segundo o texto que nós lemos, nos perdoar. É interessante a gente ver as minúcias desse texto. Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum se tornou, nesse momento, o centro do ministério de Jesus ali naquela região. E aí agora Jesus, ele chega em Cafarnaum, ele põe os pés em Cafarnaum. A fama de Jesus já correu a região. Ele tinha acabado de curar um leproso. E aí, chegando naquele lugar, uma multidão o cerca. E agora ele está dentro de uma casa. E a multidão o cerca sedento por milagres. Ou sedenta por milagres, a multidão. E o verso de número 2 diz que a multidão sedenta por milagres, Jesus faz o quê? Curas. É isso que ele faz? Não! Jesus anuncia-lhes a palavra.
E aí o texto continua, esse é o contexto apenas, e aí a gente ouve dizer no verso 3 que alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E aí, eles não conseguem mais se aproximar da casa. Muito provavelmente a casa de lá é muito diferente da casa daqui. A casa de lá é um cômodo só. É um cômodo que, de repente, até tem um teto um pouquinho mais baixo. Mas aqui tem um teto meio que feito, não com telhas, mas com uma mistura de barro, com tipo, como chama? Massapê, né? Sapê. Com barro e galhos, esse negócio aí que não é da minha época, né? Graças a Deus eu já cresci num país diferente, mas muita gente sabe o que é isso e já viveu nisso aí, né? Meu avô foi um deles, minha avó também. Mas volto para cá, esse telhado que é uma mistura de barro com galhos, com folhas, algo mais rústico mesmo. E aí eles então agora acessam o telhado da casa pela lateral, numa escada que há na lateral, e começam a arrancar aquele barro. E aí pensa que eles estão arrancando em cima de Jesus, né? Porque eles querem o quê? Um milagre, circunstância, né? Ô Senhor, eu quero que o Senhor cure. E aí eles começam a arrancar em cima de Jesus e aquele telhado começa a cair, né? Imagino que eles puxavam de cima, começava a cair uns pedaços para baixo. Jesus teve que chegar para o lado, na minha cabeça aqui, para não cair um negócio em cima dele. Ao invés de ficar bravo, Jesus para e só observa o que está acontecendo ali. E aí agora o pessoal está descendo por uma corda, assim, o paralítico que ele chega. Então, olha só, uma multidão que vai atrás de Jesus por causa dos milagres, e Jesus faz o quê? Anuncia-lhes a palavra. Um paralítico que vai atrás de Jesus por causa da sua doença. E a pergunta é, Jesus faz o quê? Se a gente for ler rapidinho, a gente vai dizer, ele cura. Mas é isso que está acontecendo aqui? Porque à medida em que o paralítico vai sendo descido, no verso 5, vendo a fé daqueles que o acompanhavam, Jesus se aproxima dele e diz, os seus pecados estão perdoados. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Deus deseja nos perdoar. Eu sei que às vezes a gente vem para a igreja pedindo para Deus fazer um milagre. A gente vem para a igreja porque o calo apertou lá no nosso lado e a gente quer buscar uma bênção de Deus. A gente vem para a igreja, às vezes, não é nem porque hoje o calo apertou, é porque ele está apertado há muito tempo e a gente quer se sentir aliviado das nossas aflições. Eu entendo isso. Eu entendo. A multidão que seguia Jesus seguia pelo mesmo motivo. O paralítico e os seus amigos que foram até Jesus foram pelo mesmo motivo. Mas, meus irmãos, a gente tem experimentado e entendido que ser discípulo de Jesus, caminhar com Jesus, é ouvir a voz de Jesus, entender a vontade de Jesus e receber o agir de Jesus nas nossas vidas, independente das nossas vontades. Então, eu quero te dizer uma coisa, independente daquilo que você vem buscar aqui essa noite, independente daquilo que você tem buscado para Deus, diante de Deus, independente daquilo que você tem pedido diante de Deus. E aqui eu não quero entrar no mérito e dizer isso está certo ou está errado, porque não é essa a intenção. Deus não deseja responder às suas orações mais do que Ele deseja dar a você o perdão que Ele tem. Não é que Deus não pode respondê-las, não é que Deus não vai respondê-las, mas a vontade de Deus é que você o busque e receba nele o perdão que Ele tem. Por quê, pastor? Porque um milagre não constrói uma relação, o perdão constrói. Deixa eu explicar. Você vem aqui pedindo a Deus que faça um milagre na sua vida. Você vem aqui de vez em quando e pede para Deus, Deus, olha, atenda a minha oração, porque eu tenho andado com muitas dores. Senhor, atenda a minha oração, porque eu tenho tido muito problema no trabalho. Senhor, atenda a minha oração, porque eu quero ver a minha família diante de Ti. Senhor, atenda a minha oração. E, de novo, tudo isso é justo diante de Deus. Senhor, atenda a minha oração, porque eu ando aflito por causa daquilo lá. E aí Deus responde a sua oração. E sabe o que acontece? Você vai para sua casa, vive a sua vida. E daqui a pouco você está aqui de novo, depois de um tempo, dizendo, Senhor, agora eu estou aqui porque o Senhor me atendeu uma vez. E eu sei que o Senhor pode atender de novo. Atenda a minha oração.
porque eu estou precisando de mais uma benção. Fazer milagre ou atender oração não constrói relação, meus irmãos. Não a relação que Jesus quer construir com a gente. Fazer milagre simplesmente evidencia o nosso interesse e o nosso perfil e o nosso caráter aproveitador. A gente vem, recebe uma bênção, some, recebe outra bênção, some. E assim a gente vai vivendo a nossa vida inteira. E a gente se apega com Deus quando a gente está precisando mais, mas a gente some da igreja e some da presença de Deus quando o negócio está tudo bem. E aí a gente se apega com Deus de novo quando as coisas começam a ficar piores. E a gente some quando tudo se resolve. E a gente volta a se apegar com Deus. E isso não é a relação que Deus sonhou para nós. O milagre não é capaz de construir essa relação. Agora, o seu esforço também não é. Ah, pastor, esse povo que vem na igreja só atrás da resposta de oração é uma palhaçada mesmo, né? Eles não são crentes, eles precisam ser tirados da igreja. Não é bem assim. Quem tem que ficar aqui é quem é fiel, quem está todo dia. Não é bem assim. Porque o nosso esforço também não constrói essa relação. Se você acha que você é ouvido por Deus e é amigo de Deus porque você não perde uma programação, porque você é fiel, porque você é fiel no dízimo, porque você é fiel no seu caráter, você também está enganado, porque a única maneira através da qual Deus constrói um relacionamento para conosco, ou um relacionamento conosco, é através do seu perdão. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Sabe o que é essa paz? A possibilidade de estarmos diante dele, conversando com ele como quem conversa com um amigo. Isso é a paz que Deus nos dá através da justificação. E essa paz só nos é concedida através da justificação, porque nós fomos perdoados por Deus. Então, o que eu quero dizer a vocês é que Deus está muito mais interessado em te dar do seu perdão do que em responder às suas orações. Porque à medida em que Ele te dá do seu perdão, Ele te dá condições de viver feliz, contente, satisfeito em toda e qualquer circunstância. Porque Ele te perdoa e você agora pode, pelo perdão que recebeu, andar com Ele. Você é restaurado, você é transformado, você é uma nova criatura, você é um amigo de Deus, você pelo Espírito agora é selado e adotado como um filho de Deus, um filho amado de Deus. E as circunstâncias não te definem mais. E aí você vai passar por um tratamento, sendo perdoado por Deus como um filho de Deus. E você vai viver um momento triste em que você vê os seus filhos se afastando do caminho de Deus e você não vai se sentir abalado, porque o seu Deus te diz no seu coração que a vida espiritual dos seus filhos não define a sua vida espiritual. Você continua sendo um filho amado de Deus e pode aguardar o retorno do seu filho, orar pelo retorno do seu filho, pedir pelo retorno do seu filho, sabendo que Deus te ama da mesma maneira. E que nada mudou, porque Deus não deseja apenas responder às nossas orações. Ele deseja nos perdoar para que nós sejamos feitos seus amigos. Ele deseja nos perdoar para que nós possamos viver na presença dEle. Ele deseja nos perdoar para que nós possamos andar com Ele. É isso que Deus deseja de nós. É essa a vontade revelada de Deus. Deus se encarna em Cristo Jesus. Para que nós, como seu povo, saibamos que Ele deseja ardentemente estar conosco. O que é a Santa Ceia? É o desejo de Cristo Jesus estar com a sua igreja. O que só é possível através do perdão. O que é o culto? Senão o desejo da igreja de estar com o seu Senhor. O que é a vida cristã? Senão a vida vivida diante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, a vida não é perfeita, isso não é uma desculpa para você pecar, tá bom? Só estou te dizendo que a vida não é perfeita. E o que define o cristão não é uma vida perfeita, porque essa vida só é experimentada no céu. O
O que define o cristão é uma vida vivida baseada no perdão que nós recebemos de Deus. Experimentada na presença de Deus. O que o Salmo 23 diz? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vai ler Êxodo 33. O povo pecou diante de Deus, fez o bezerro de ouro. Deus se volta para Moisés e diz, olha, não vou mais com vocês até a terra prometida. Vocês vão entrar em Canaã. O meu mensageiro, o meu anjo vai na frente de vocês. E ele vai derrotar os inimigos de vocês. Vocês vão entrar na terra prometida. Tudo que eu prometi a vocês, vocês conquistarão. Mas eu mesmo não vou. O que Moisés diz a Deus? Não, Senhor. Olha a palavra de Moisés. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir. Porque nós somos conhecidos por ser seu povo, pelo fato de que o Senhor anda no meio de nós. Então eu vou voltar lá para a minha história, que eu compartilhei com vocês no começo do sermão. Sabe por que eu estou lutando para não me preocupar com amanhã? Porque eu sei que Deus estará conosco enquanto a equipe médica estiver fazendo a avaliação. Porque eu sei que Deus estará com a minha avó enquanto a equipe médica estiver fazendo o procedimento. E porque eu sei que independente do que acontecer com a minha avó e conosco, eu nunca vou perder a presença do meu Jesus. Você entendeu o que Deus deseja para você e para mim? E você entendeu como que isso está sendo distorcido nos nossos dias? Porque às vezes a gente vem para a igreja não atrás da presença de Jesus, mas das bênçãos de Jesus. A gente se esforça, faz um esforço danado, abre um buraco no teto, desce um paralítico aqui no meio, não porque a gente quer estar com Jesus, mas porque a gente quer ver Jesus fazendo um milagre. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para andar com Ele através do seu perdão, independente do milagre acontecer ou não. Independente de eu ter o padrão de vida que eu tinha no passado ou não, independente de eu ter a cura ou não, independente de qualquer coisa que vai me acontecer, eu preciso saber que como cristão Deus deseja andar conosco através do perdão que Ele me concede. Esse é o desejo de Deus. O desejo revelado de Deus. E é interessante porque no texto que a gente leu, para que todo mundo entenda isso, Jesus faz um milagre. E aí eu queria te convidar a olhar para a sua vida e entender que Jesus não faz o milagre porque o paralítico é o alvo do amor de Deus ou está no centro da vontade de Deus, mas porque o paralítico e os amigos do paralítico e aqueles que estão ao redor de Jesus, eles são tão tapados, mas tão tapados quanto a vontade revelada de Deus, que Jesus precisa provar o seu ponto. Entende isso? Jesus não faz um milagre para que as pessoas falem, olha, eu sou amado. Ele faz um milagre para que as pessoas creiam na palavra que ele já disse. Bastava-lhes fé, mas precisou o milagre. Às vezes é assim com a gente. Às vezes a gente está aqui na igreja brigando com Jesus porque o Senhor não me ama. Ama sim, sabe o que te basta para crer nisso? Fé. Mas você está precisando do milagre. O Senhor não está comigo. Está sim, sabe o que você precisa para crer nisso? Fé, mas você está pedindo um milagre. Ah, mas se o Senhor me amasse, o Senhor faria. Parece namorado da adolescente, né? Se você me amar, você faz isso. Se você me amar, você faz aquilo. Tão infantil que é a nossa relação com Deus. A gente precisa crescer, gente. A gente precisa crescer. E a gente precisa crescer na fé. Uma fé madura pode até experimentar milagres, mas não precisa deles. Crê na palavra de Jesus. Porque é isso que Deus deseja para nós. Que nós sejamos perdoados e experimentemos um relacionamento com Ele, independente das circunstâncias. E se Ele está te chamando para isso hoje, em nome de Jesus, entregue-se a Ele. Receba o perdão que Ele te dá. Se você está longe de Jesus, buscando um milagre aqui, mas sem querer saber de um relacionamento com Ele, restaure o seu relacionamento com Ele. Deus quer te perdoar essa noite. Ele está mais interessado no seu coração do que no seu amanhã. Porque do amanhã Ele está cuidando já. Mas Ele quer que você receba o perdão e se relacione com Ele.
Segundo ponto, qual é o desejo revelado de Deus para nós? O primeiro é nos perdoar. O segundo é nos fazer seus discípulos. Quando a gente lê os versos 13 e 14, a gente vê Jesus se aproximando de Levi, que depois vai ser chamado de Mateus, eu não sei se você já sabe disso, mas Levi é Mateus e Mateus é Levi. Né? E aí agora ele diz para Levi, sentado na coletoria, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Eu podia explicar para você agora como é que funcionava a escola rabínica na época, mas eu vou resumir porque eu me demorei muito no primeiro ponto. Acabei de perceber isso. Dizendo o seguinte: se Levi estava na coletoria, significa que ele, como todo outro judeu, já tinha passado por todo o processo de estudos dentro da escola rabínica e tinha sido rejeitado em algum momento por não ser bom o suficiente. Tinha voltado para casa e aprendido a profissão dos seus pais. Ele já tinha sido considerado inapto para ser um discípulo de um mestre. E ainda assim Jesus o chama. Segunda coisa, é significativo que a gente veja aqui o chamado de Levi. Porque Levi, ele é segundo o texto, ele está sentado na coletoria. Que significa que ele é um cobrador de impostos, um publicano. E você sabe, eu não sei se você sabe, mas para o judeu, o publicano, é um traidor do seu próprio povo. Porque ele é aquele responsável por cobrar impostos de você e repassá-los para Roma. O judeu é o famoso político da época. Sabe? Que a gente fica brigando com eles, porque eles só sabem aumentar a nossa carga de impostos. É mais ou menos assim, porque aí os publicanos eles tinham uma fama, que é a seguinte: o salário deles é X. Mas Roma não está nem aí para quanto eles estão cobrando de imposto sobre você. Então, se eles quiserem cobrar um pouquinho a mais e passar para Roma o que é devido e embolsar um pouco mais para construir alguma riqueza, eles podem. Vocês acham que eles faziam ou não faziam isso? Fazia. Lembra da história de Zaqueu? Se eu roubei, né? Claro, não, eu roubei e eu vou devolver. Ele está falando isso. Então, quando Jesus se aproxima de Levi, o texto bíblico não deixa claro para a gente se ele roubava ou não roubava, mas ele fazia parte de uma classe de coletores de impostos. Uma classe malquista entre os judeus. Uma classe não só malquista entre os judeus, mas odiada, para você entender melhor. E Jesus se aproxima desse homem e diz o quê? Segue-me. Em segundo lugar, meus irmãos, o desejo de Deus revelado para nós é que nós nos tornemos seus discípulos, independente do nosso histórico passado. Ah, pastor, mas Jesus não me aceitaria. Por que não? Ah, pastor, mas se Jesus soubesse como é a minha vida, o que eu fiz esse ano, se Jesus soubesse os pecados que eu cometi, se Jesus conhecesse o meu coração, se ele conhecesse os meus pecados, ele não me aceitaria como seu discípulo. Eu conheço um texto onde Jesus coloca condições para quem quer segui-lo. E o texto não diz respeito ao nosso histórico, ele diz respeito à nossa escolha para o futuro. Porque Jesus diz assim: quem quer me seguir e não está disposto a abrir mão de seu pai, sua mãe, seus filhos, suas filhas, irmãos, a família inteira, bota lá o cachorro, o papagaio e o periquito. Depois ele diz assim: quem quer me seguir e não está disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não é digno de ser chamado meu discípulo. Então Jesus não nos mede pelo nosso histórico passado, ele nos mede pela nossa disposição de abrir mão da nossa história e recomeçar ou começar a escrever de novo tudo daqui para frente. E o desejo de Jesus para nós, ou o desejo revelado de Deus para nós, é que nós nos tornemos seus discípulos, não importa o que está no nosso passado. Importando apenas as escolhas que fazemos de agora em diante. Não importa, meu irmão, não importa. E agora eu estou sendo bem claro e direto para a gente ir para o ponto 3. Não importa o que você fez esse ano. Não importa o quão errado você andou, pelos caminhos que você andou, não importa os pecados que você cometeu, não importa o quão sujas estão as suas mãos, Deus deseja que você o siga. Deus te convida para segui-lo. E ainda que você ache que não é digno, e ainda que você ache que a sua vida não tem jeito, e ainda que você ache que para você não tem mais solução, eu repito, Deus deseja que você se torne um discípulo de Cristo. Essa é a vontade de Deus para você. E com isso eu estou dizendo, Deus deseja restaurar a sua vida.
Deus deseja andar com você. Deus deseja te dar a irmãos, amigos de caminhada, que andem ao seu lado e sirvam de instrumentos para que você seja transformado em alguém mais parecido com Jesus. É para você que Jesus está falando, siga-me, independente do que está acontecendo na sua vida até hoje. Essa é a vontade de Jesus para você. E de repente você caiu numa cilada hoje, porque você veio para cá para pedir alguma coisa para Deus. Deus faz um milagre. E Deus está te dando essa invertida agora, te chamando para segui-lo. Deixa eu dizer de outra maneira. Não é Deus quem tem que te seguir, correndo atrás dos seus sonhos e realizando as suas vontades. Deus não mima os seus filhos. É você quem tem que seguir a Deus, abandonando o seu pecado e desfrutando da graça maravilhosa e rica de Jesus por você e para você. Então não importa quem você é, o que você fez. Jesus não quer a membresia da igreja. Deus não quer o seu dízimo. Deus não quer a sua frequência na igreja. Deus quer que você siga Jesus e se aproxime dele. Entende isso? E isso vai além da vontade circunstancial de novo. Porque se eu estou seguindo a Jesus de agora em diante, eu acho que alguns caminhos amanhã vão ter que ser abandonados. Eu acho que alguns problemas que eu carrego vão automaticamente se resolver, porque eu já entendi a partir de agora que eles não são compatíveis com a vontade de Deus. Eu até já sabia disso, mas eu só estava frequentando a igreja, eu não estava seguindo Jesus. Mas se agora eu quero ir atrás do que Jesus tem para mim, eu já sei que aquele lugar ali não é de Jesus, eu não vou para lá. Eu já sei que aquele outro também não é, e dali eu fujo. Mas se tudo o que eu quero é seguir a Cristo, então, pronto. Deus deseja nos perdoar, Deus deseja que nós o sigamos, e agora, em terceiro lugar, Deus deseja nos levar até os pecadores. O verso de número 15, 16 e 17 descrevem o fato de que agora, depois de Levi ter respondido a Jesus e o seguido, eles estão sentados à mesa, e eles estão sentados à mesa com os seus discípulos, e junto com eles, muitos publicanos e pecadores. É interessante porque às vezes a gente tem essa ideia de que seguir a Jesus é se enclausurar na igreja, no convívio da igreja. Desculpa o susto aqui, tá? É que dava meio torto aqui, continua, mas tudo bem. É se enclausurar no convívio da igreja para que nós não nos contaminemos com o pecado lá fora. A gente tem essa concepção errada de que seguir a Jesus é simplesmente buscar uma proteção para o mal que o mundo nos oferece. No entanto, quando nós continuamos a ler o texto, nós descobrimos que seguir a Jesus é ser levado pelo próprio Jesus a sentar-se à mesa com publicanos e pecadores, traidores do seu povo, gente ruim, gente que fede, gente que rouba, gente que mata, gente que trai, gente que tem vício, gente que tem maldade, gente que mente, gente... Você entende o que eu estou querendo te mostrar? É o desejo de Deus que nós nos assentemos à mesa com pessoas que ainda não conhecem Jesus para apresentar a elas da verdade do Evangelho que salva, liberta e restaura. Deus não quer apenas nos perdoar. Deus não quer apenas nos transformar em discípulos dele. Deus quer nos levar como discípulos perdoados até os pecadores, para que nós aprendamos a servi-los com a palavra do Evangelho. Essa é a vontade de Deus para nós. Essa é a vontade de Deus revelada no texto bíblico. É para esse lugar que Jesus está levando Levi. E quando Jesus leva Levi para esse lugar, religiosos se levantam para dizer o quê? Que absurdo. Versículo de número 16. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores publicanos, perguntavam aos discípulos por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores?
Se você se lembrar, você gosta da parábola do filho pródigo, né? Eu também gosto. A gente se identifica muito ali com aquela parábola, né? Mas o que foi que levou Jesus a contar aquela parábola e as duas que a antecedem? Havia uma reclamação entre os fariseus e os escribas que dizia que Jesus comia muito, demais, com os pecadores. E aí Jesus conta 3 histórias para dizer a mesma coisa que ele diz para responder aqui os escribas dos fariseus. Ele diz assim: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os justos. Meus irmãos, eu sinto quando de repente, depois da nossa conversão e depois de um tempo de igreja, a gente começa a se considerar mais importante do que os pecadores que estão no lugar onde nós estávamos há muito tempo atrás. Isso traz muita tristeza para o meu coração como pastor. Porque, não apenas porque a gente tem um sentimento de vaidade ou orgulho, mas porque a gente se esqueceu da verdade do Evangelho. Porque o Evangelho ele não diz respeito ao que nós fizemos para romper com a nossa história de pecado, superando-a e então transformando-nos nisso que nós somos hoje. Esse não é o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho diz respeito à graça de Deus que nos encontrou sujos, perdidos, com fome, com sede, sem rumo, sem destino, colocando as nossas vidas a perder, sufocados na lama do nosso pecado, e encontrando-nos assim, nos arrancou daquele lugar, nos lavou no sangue de Cristo, nos restaurou o coração, nos mudou de dentro para fora, e nos deu dons e o Espírito para que nós, pela graça de Deus, desenvolvêssemos o caráter de Cristo. De modo que tudo que nós somos hoje não diz respeito ao nosso esforço, mas à ação de Deus em nós e por nós. Então não tem porquê eu dizer para um pecador que eu não posso me sentar com ele porque ele está sujo. Que eu não posso andar com ele porque ele está sujo. Que eu não posso dar tempo para ele porque ele não é digno. Porque ele tem esse pecado. Ou aquele pecado. Nós precisamos nos voltar para a graça de Jesus e entender que esse Jesus que tem graça sobre nós é o Jesus que nos leva e deseja que nós sejamos levados à presença dos pecadores. Ele quer perdoar. Ele quer restaurar. Mas em perdoando e restaurando, transformando-nos em discípulos, Ele deseja ardentemente que nós nos sentemos à mesa, com os publicanos e pecadores da nossa época. O que isso afeta a nossa segunda-feira? E eu termino aqui. Só terminar o meu copo de água. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Eu não sei. Eis que te digo. Até botar a mão na cintura para você ver que eu sou poderoso quando eu falo isso. Né? Eis que te digo. Eu não sei. Mas sabe o que eu sei? O perdão de Deus está disponível para você. Na cruz de Cristo, o perdão de Deus está disponível para você hoje, amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Porque Deus deseja nos perdoar. Eu não sei o que vai acontecer amanhã na sua vida. Não sei. Mas sabe o que eu sei? Jesus está te chamando para segui-lo de hoje em diante. Jesus está te chamando para abandonar os seus pecados. Jesus está te chamando a se arrepender. Jesus está te chamando a uma vida de compromisso com Ele. O que vai mudar radicalmente a sua segunda-feira. O que vai transformar radicalmente a maneira como você enxerga o seu trabalho amanhã. O que vai mudar o ambiente da sua casa. O que vai mudar a sua relação com a igreja. Eu não sei o que vai acontecer amanhã com você, mas eu sei que se você responder hoje ao chamado de Jesus para segui-lo, amanhã a sua vida não vai ser a mesma.
Porque o caráter, a vida de Jesus estará sendo construída dentro de você. E esse é o desejo revelado de Jesus para nós. Sabe o que vai acontecer amanhã? E agora eu vou te dizer que eu sei. Amanhã você vai sair desse convívio dos santos, cheirosinhos, que todo mundo tomou banho para vir para a igreja. Eita, teve gente que não tomou. Então vou terminar mais rápido aqui, tá? Você vai sair desse convívio de gente cheirosa, bonita, que não peca. Quase isso. E vai para o seu trabalho. E você vai ter a oportunidade de sentar com os publicanos e pecadores da nossa época. E Jesus deseja que você sente com eles. Você vai voltar para sua casa e você vai descobrir que aquele vizinho que te apurrinha, que te enche as paciências, é antes de tudo um pecador. E Jesus deseja que você se assente à mesa com ele. Você vai voltar para o seio da sua família e você vai descobrir que na sua família está cheio de pecadores. Isso eu sei. Porque essa é uma experiência comum a todo cristão. E aí eu também sei que Deus deseja que você ame aqueles que Deus tem colocado do seu lado. E seja um instrumento na vida daqueles que Deus tem colocado do seu lado. Porque Deus deseja que nós, como seus seguidores, nos sentemos com os pecadores que nos cercam. Para falar para eles, sobre o amor de Jesus. Então, receba o perdão. E saiba que através do perdão você tem a comunhão. Independente do que vai acontecer amanhã. Aceite o convite. E siga Jesus. Isso vai mudar a sua vida radicalmente. Por fim, dê mais um passo. E sente-se com os pecadores. Porque isso pode transformar a vida deles. Fazendo de você um instrumento da vontade de Deus. Do resto eu não sei. Mas por hoje, essa é a vontade revelada de Deus para nós. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seu olho. Pensa um pouco antes de orar, por favor. Você precisa do perdão de Deus? Ele está disponível para você. Peça perdão. Deus incomodou o seu coração nessa noite. Você entendeu que essa vida religiosa não é suficiente. Você quer seguir a Jesus como um discípulo dele. Quer abandonar os seus pecados arrependido e confessá-los diante de Cristo para que ele seja o seu Senhor. Quer ser um discípulo de Cristo Jesus. Fale isso para ele. Deus tem colocado alguma pessoa no seu coração e você tem o desejo de se aproximar dela, sentar-se à mesa com ela, para que então você seja um instrumento da vontade de Deus na vida dessa pessoa. Coloque essa pessoa diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Ore sobre isso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer, porque quando olhamos para nós mesmos, nós sabemos que estamos aqui pela graça do Senhor. Tudo o que nós experimentamos hoje, Deus, é fruto da graça do Senhor. A salvação que recebemos é graça do Senhor. O perdão que recebemos é graça do Senhor. O convite para o seguirmos é graça do Senhor. A transformação das nossas vidas é graça do Senhor. Os dons derramados sobre nós é graça do Senhor. O fruto do Espírito em nós produzido é graça do Senhor. Não há nada em nós que tenha sido produzido pelo nosso esforço. Não há nada em nós que tenha sido produzido pela nossa obra, mas tudo nos foi dado em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, e nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos por isso. Porque as nossas vidas pertencem ao Senhor. Nós fomos transformados pelo Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos perdoados por esse Evangelho. Nós fomos chamados por esse Evangelho. E temos sido conduzidos por esse Evangelho. Essa é a vontade do Senhor para nós. Esse é o desejo do Senhor para nós.
É isso que o Senhor deseja fazer das nossas vidas. E a nossa resposta a tudo isso é: Pai, ajude-nos a viver dessa maneira. Arranca do nosso coração, ó Pai, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os sonhos que não condizem com a sua vontade, os planos que vão de encontro aos do Senhor. Arranca das nossas vidas essa preocupação exacerbada, exagerada pela vontade circunstancial do Senhor, e coloca no nosso coração um desejo profundo de cumprir essa vontade que o Senhor nos revelou. Ela é muito mais importante, ela é muito mais preciosa. O que nós estamos dizendo ao Senhor é que não nos importa o que nos acontecerá daqui um dia ou dois. O que nós estamos dizendo ao Senhor é que não nos importa as respostas que tanto temos buscado, não nos importam mais, desde que nós tenhamos o seu perdão e o temos. Desde que nós sejamos chamados como filhos de Deus, e somos. Desde que nós sejamos conduzidos por Ti, e temos sido. Pai, quebranta o nosso coração. Transforma a nossa vida. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e as consolações ternas do Espírito Santo de Deus estejam sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Muito bem, muito bem. Que bom que você veio. Queria dar as boas-vindas aos nossos visitantes. Primeiro ao seu Alexandre e à dona Lídia. Que Deus abençoe muito vocês. São primos da dona Irene e do seu Mário. Bom ter vocês aqui. Que bom que vocês vieram. Voltem sempre, tá bom? E levem nosso carinho, nosso abraço e as nossas orações lá para Foz do Iguaçu. Tá? Um abração para vocês. A gente também tem outras visitas, né? E a gente quer agradecer muito elas. O seu Fernando está aqui na frente, o Orley e a família ali, bom ter vocês com a gente. A Natália não é visita, mas a Natália está nos visitando, né? Ela desceu? Ô, Natália, Deus abençoe. Né? Está de volta, está quase de volta, falta um mês. E aí a gente segura ela aqui, deixa com a gente. Mas que bom que você está aqui, Natália. Deixa eu ver se tem mais algum visitante. Eu esqueci, Érica. Muito bem, a Érica. Obrigado, Érica, por ter vindo. Eu vou parar, porque senão vocês vão brigar comigo, que eu vou esquecer alguém. O Amon também está aqui com a esposa, Deus abençoe. E agora eu parei de falar porque a Ruth, né? Mas tem muitos de vocês que já estão chegando. Oi? É Ruth mesmo? A risada foi por quê? Parei de falar. Parei de falar. Entendi. Não, eu parei de falar outros nomes, gente. Calma. Deixa eu molhar o bico aqui, peraí. Eu parei de falar porque vai parecer que eu quero que vocês continuem sendo visitantes, mas na verdade não é isso. Na medida da possibilidade de vocês, a gente quer abraçar vocês, ter vocês como parte da nossa família, parte dessa igreja, servir vocês e ser servido por vocês da melhor maneira possível, debaixo da orientação da palavra de Deus, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Há alguns avisos importantes. Nós temos, até hoje, no fim do dia, para dar o nome para a confecção das camisetas do Ministério Infantil. A gente tem falado disso, né? A gente vai ter a cantata de Natal, as crianças vão participar, então elas têm a necessidade de ter a camiseta. Para as crianças, aquelas que não puderem pagar, nós vamos dar um jeito. Agora, nós estendemos essa possibilidade de ter a camiseta para a igreja toda, para que você nos ajude a divulgar o trabalho da igreja com crianças e tudo mais. Então, você também pode adquirir essa camiseta. Você é obrigado? Não. E é por isso que, para você que pode, mas não precisa, a gente não vai ajudar. Tudo bem? Porque não é uma necessidade, é só uma vontade. E aí, a vontade, a gente não faz vontade, a gente só ajuda quem está precisando. E aí, a gente precisa entender isso e a gente pode caminhar nesse sentido, tá bom? Mas aí, se você quiser fazer a sua camiseta, me procura ou procura a Poliana e a gente pode
pegar o seu nome, tamanho, valor da camiseta para adulto, R$ 37,00 ou R$ 37,90, e a das crianças, cerca de R$ 30,00 de tamanho 8 ao 16 e cerca de R$ 26,00 do tamanho 2 ao 8. Tá? Eu estou arredondando para cima para você depois não assustar comigo. E aí, como é que você pode fazer isso? Manda uma mensagem no meu WhatsApp. Amanhã a gente vai fazer essa lista e vai mandar lá para a confecção. Tá bom? E aí eu vou ter que ter o trabalho de puxar todo mundo lá e fazer essa lista aí. Ou no meu WhatsApp ou no da Poliana, se você tem acesso ao grupo das crianças ou ao grupo de oração, você também pode mandar lá. Tá ok? Então esse é o aviso. Outro aviso, lá atrás tem uma caixa. A gente vai deixar a caixa aí mesmo, Gui? Perto da câmera? Eu acho melhor a gente deixar a caixa longe da câmera. Mas ali, ó, tá do lado da câmera. A gente vai arrumar um outro lugar melhor para aquela caixa, para ninguém, de repente, esbarrar na câmera lá e acontecer algum desastre. Mas o Gilson, inclusive, está segurando a caixa. Se quiser olhar para trás, ó, na mão do Gilson, uma caixa. O que é para você colocar naquela caixa? Vamos ver se você já sabe. Pasta de dente, escova de dente. Por que a gente está fazendo isso? Porque o André e a Silvinha estão indo para a missão Caiuá, no dia 5 de janeiro, e eles vão com um pastor que é dentista, e o pastor vai fazer um trabalho com as crianças indígenas dentro desse contexto da higiene bucal. Então, nós estamos arrecadando para que o André e a Silvinha levem. E aí, o quanto a gente conseguir arrecadar? Tá bom? Aquela caixa é simbólica, ela vai enchendo, a gente vai esvaziando, ela vai enchendo e a gente vai esvaziando. O que nós estamos providenciando para que você também possa, para facilitar a sua vida? O Gilson depois vai levantar para a gente quanto custa um pacote de pastas, um pacote de escovas, para que, se você quiser, você possa fazer uma oferta e a gente possa concentrar isso. Quero dar tantos reais para comprar o que der de escova e de pasta. Tá bom, a gente pode fazer isso também. E a gente pode ajudar você nesse processo. Fica mais fácil para alguns. Né? De repente, você vai no supermercado hoje, quer trazer a pasta? Traz também, não tem problema, a caixa está lá. Tá ok? E aí a gente vai fazer esse controle, que não vai ser um controle feito pelo caixa da igreja, tá? Uma oferta de coração. Depois a gente pode prestar contas, né, Gilson? De tudo que foi comprado nesse sistema. Tudo certo? Tudo bem. Então esse é o aviso. E aí, hoje de manhã, a gente avisou mais duas coisas. Primeiro, hoje é o último dia para que você se inscreva para o encontro dos homens que vai acontecer lá no Montanha Jardim. Homens, e a gente está estendendo para as nossas famílias. Então, custa quanto, pastor? R$ 90 para a gente passar o dia. Café da manhã, almoço e café da tarde. Então, olha só, é um negócio bom, né? Você vai comer e dá para até comer bastante. E vai ser uma bênção, porque não é só isso. Tem a palavra, tem a comunhão, tem esse tempo precioso. E aí você pode, por favor, procurar o Dioclésio para dar o seu nome nesse sentido. Mais um aviso, a gente tem, então, o nosso último almoço missionário, que vai acontecer no dia 26 de novembro, o último domingo de novembro. Na verdade, tem mais um aviso depois desse. E aí, prepare-se, a gente ainda não está pegando os nomes, mas a partir da semana que vem a gente vai ter o cardápio divulgado e os nomes, para que a gente possa, então, celebrar e encerrar o ano. Se você não sabe, a gente faz esses almoços e o lucro dos almoços ele é revertido como oferta para a Natália, para custear parte dos estudos dela lá no CLD esse ano. Tá bom? Então o ano dela está terminando lá, nós vamos fazer mais um almoço missionário para abençoá-lo. E aí o ano que vem a gente arruma outra desculpa para continuar comendo junto uma vez por mês. E vai ser uma bênção também, né? Último aviso, e aí a gente termina. No dia 23, quinta-feira, nós vamos ter o nosso culto de ação de graças aqui. Nós vamos organizar direitinho. Depois, na semana que vem, a gente também vai divulgar como vai acontecer. Vai ser um culto. Depois nós vamos ter uma ceia de ação de graças. A gente vai organizar a ceia. E aí, nesse culto, nós estamos convidando vocês para trazerem ofertas que também serão enviadas para a Missão Caiuá. Você pode trazer, então, alimentos não perecíveis. Você pode trazer roupas em bom estado. Você pode trazer a escova e a pasta de dente. A gente está limitando para também não abrir tanto o leque e, de repente, você traz sei lá, um triturador lá da sua casa que está meio quebrado, mas que você acha que serve. Né? E aí, deixa eu dar uma palavra sobre isso. Toda vez que a gente fala assim, você pode trazer roupa,
e aí eu estou tomando cuidado de dizer, você pode trazer roupa em bom estado, é porque nós não estamos doando o que sobra e o que vai para o lixo, em tese. A gente está doando o melhor que a gente tem. Tá bom? Então, de repente, você vai, eu quero fazer uma revisão do meu guarda-roupa, porque tem coisa que eu sei que está em bom estado, mas eu não uso já há muito tempo e não vou usar. Então, é esse tipo de coisa que a gente doa para os outros. A gente não doa o que vai para o lixo. E com muito carinho eu estou dizendo isso, porque às vezes as pessoas elas têm um mal entendido achando que a igreja é depósito. Fica com dó de jogar fora, doa na igreja. Não é assim que funciona. Tá bom? A gente dá o nosso melhor. E a gente dá o nosso melhor de acordo com as nossas possibilidades. Se tiver que jogar fora, meu irmão, infelizmente vai jogar fora. Tá? Mas se você vai doar, doa o seu melhor, o que você usaria, mas que você não tem usado de alguma maneira. Aí você pode trazer. Entendeu? Então nós vamos trazer roupas em bom estado e alimentos não perecíveis que vão depois ser enviados lá para a Missão Kaiowá. Aí depois a gente resolve esse problema lá. Né? E vai ser uma benção. Tudo bem? No mais, que Deus abençoe muito vocês. Eu gostaria de pedir que vocês continuem orando pela minha vozinha. Né? A gente está bem, ela tá super tranquila. Os medicamentos dela são os mesmos, não mudou nada. Ela só está lá para a segurança dela, para o conforto dela, por conta da arritmia que ela desenvolveu. E que não tem como fazer, a não ser a colocação do marca-passo, pelo que a equipe médica tem entendido. Então, amanhã a gente vai fazer essa avaliação e tomar as decisões baseado no que os médicos disserem. Tá bom? Então, eu preciso da sua oração. Né? Eu sou carente da graça de Jesus, como você também é carente da graça de Jesus. A gente, às vezes, está confiante, às vezes está mais cansado. E Deus dá graça para a gente em todas as circunstâncias. Esse é o mais importante. Eu preciso que você ore por mim. E eu preciso que você esteja comigo nesse momento também. Tá bom? Bom contar com vocês. É bom saber que a gente está junto. Eu queria, desde já, louvar a Deus pelo carinho que vocês têm dado à nossa família nesse tempo. Tá? Muito obrigado e eu espero vocês à porta para que a gente possa se cumprimentar mais uma vez.